Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você e sobre toda a sua casa. É com muito prazer que mais uma vez estou aqui com você para comentar mais uma porção das Sagradas Escrituras e nessa oportunidade estarei meditando nessa pérola do Novo Testamento, a carta aos Efésios. Aqui com você, pastor Eliseu Fausto. Como sempre tenho por costume, vou mencionar logo aqui no início alguns pontos importantes para que você possa compreender a leitura dessa carta. O autor dela foi o apóstolo Paulo e ele a escreveu enquanto estava preso em Roma. Pelo que se entende historicamente, ela foi escrita em meados dos anos 58 a 60 depois de Cristo. O apóstolo Paulo desejava que esta carta fosse lida não somente pelos efésios, mas também fosse lida por outras igrejas na Ásia. Esse entendimento que mencionei agora precisa ser considerado porque nessa carta o apóstolo Paulo não faz nenhuma menção de alguém em particular, como se nunca houvesse passado por Éfeso. E esse fato é muito incomum nas escritas do apóstolo, quando ele escreve para alguma igreja que ele tenha vínculo de amizade, como era o caso de Éfeso. Ele costuma mencionar nomes ou fala de alguém ou de algo sobre aquela tal igreja em particular. Sabemos de sua proximidade com os Efésios porque vimos no livro de Atos Apóstolos, capítulo 19 e 20, onde está relatado que o apóstolo, ao se despedir dos irmãos em Éfeso, foi despedido com muitas lágrimas, demonstrando grande intimidade entre eles. Por esse motivo, precisamos compreender que esta carta foi endereçada para muitas outras igrejas, porém, a única carta que foi preservada e inserida no cano foi esta endereçada para os irmãos em Éfeso. O propósito do apóstolo Paulo com esta carta era orientar as igrejas da Ásia, assim como a igreja de Éfeso, a entenderem a posição que eles estavam desfrutando diante de Deus ao receberem a fé em Jesus. E a partir daí, deveriam viver suas vidas cotidianas com um propósito único de agradar a Deus. Nesses 2 dias de exposição, estarei dividindo a carta em 2 partes. A primeira parte que estarei expondo no dia de hoje vai do capítulo 1 ao 3. E nessa primeira parte, em especial, o apóstolo Paulo nos ensina sobre a nossa riqueza espiritual adquirida através de Cristo. A segunda parte que estarei expondo amanhã vai do capítulo 4 até o capítulo 6. E nessa última parte, o apóstolo Paulo nos ensina sobre como devemos agir em nossas vidas práticas de acordo com essas riquezas espirituais adquiridas através de Cristo. Hoje estarei expondo do capítulo 1 até o capítulo 3, como já mencionei. E veremos no capítulo 1 alguns detalhes impressionantes sobre a nossa salvação. Saberemos quando ela surgiu, quem foi o seu autor, como fomos inseridos na família de Deus e qual a nossa participação no processo dela. No capítulo 2, veremos qual era a nossa condição antes de sermos salvos e resgatados por Deus para essa bendita salvação. E por fim, ainda hoje, veremos no capítulo 3 o quanto o apóstolo Paulo estava sofrendo por causa desse ensino inédito a ele confiado. E saberemos qual é a nossa posição diante de Deus com relação aos judeus, que antes desse novo ensino eram únicos considerados como povo de Deus. Bom, vou iniciar agora a explanação dos versículos do capítulo 1 e sugiro que você abandone os demais pensamentos e se concentre comigo nessa meditação. E aí, tudo bem? Tudo pronto então? Vamos lá. Nos 2 primeiros versículos do capítulo 1, Paulo primeiramente se identifica como um apóstolo de Jesus Cristo e deixa claro que é um apóstolo porque Deus desejou que a ele fosse conferido esse ministério. Por isso escreveu as palavras, pela vontade de Deus. E ao se dirigir à igreja que está em Éfeso, no versículo 1, ele os chama de santos. Isso porque aqueles que estão em Cristo Jesus desfrutam da fidelidade a Deus por causa de Cristo e são unidos num mesmo propósito de não se relacionar com o pecado. Por essas palavras introdutórias sobre a igreja no versículo 1, somos conduzidos ao entendimento do versículo 2, onde o apóstolo Paulo nos assegura que a graça e paz da parte de Deus estão sobre os que são santos e fiéis em Cristo. Precisamos entender o termo graça aqui no versículo 2 como o favor ou o benefício concedido por Deus a nós, sem levar em consideração nada mais além da livre vontade de Deus em nos beneficiar, e que essa é a graça que nos possibilita ter paz.
E o significado de paz, aqui no versículo 2, não se deve entender como aquela paz que passamos a ter com Deus através do perdão dos nossos pecados, aquela paz que desfaz a inimizade entre Deus e nós. Mas devemos entendê-la como aquela paz concedida por Deus ao nosso interior, trazendo tranquilidade e confiança diante das várias circunstâncias da vida. E convém mencionar que somente aqueles que já são filhos de Deus desfrutam dessa graça e obtêm essa paz no seu íntimo. É por esse motivo que o apóstolo enfatiza no versículo 2 que Deus é o nosso Pai. No versículo 3, o apóstolo Paulo nos direciona a um momento de adoração a Deus pelos benefícios que ele nos concedeu através de Jesus Cristo. O primeiro dos benefícios foi termos sido abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo nos lugares celestiais. Sobre essas palavras, devemos entender que Deus, através de Jesus, nos favoreceu de um modo completo e esse favorecimento está sob os cuidados de Cristo nos céus. Ou seja, além de sermos favorecidos por Deus, esse favorecimento está em completa segurança na pessoa de Jesus Cristo. O segundo benefício que Deus nos concedeu através de Cristo está registrado no versículo 4, e é a eleição dos seus escolhidos, realizada por Ele antes da fundação do mundo. Bom, eleger significa escolher entre muitos, e Deus realmente nos escolheu pessoal e individualmente antes da fundação do mundo com o propósito de nos tornar santos e irrepreensíveis em amor. Então já vimos até aqui dois benefícios concedidos por Deus a nós. O primeiro, o favorecimento completo no âmbito espiritual, e o segundo, a nossa eleição. Talvez você não consiga enxergar através do primeiro benefício se de fato sua vida está em Deus, mas pelo segundo benefício você poderá observar a você mesmo se está em Deus. Sabe por que eu digo isso? Porque a eleição, segundo o versículo 4, tem um propósito definido que é nos conduzir a um agir santo em direção à perseverança em amor. Você me entendeu? Vou tentar deixar um pouco mais claro. Se seu coração estiver te direcionando todos os dias para um viver de uma vida dedicada a Deus em amor ao seu próximo, você é um eleito de Deus, pois a eleição conduz o eleito para esse fim. É impossível que um propósito de Deus seja frustrado. Bom, agora eu vou falar sobre o terceiro benefício que Deus nos concedeu em Cristo, a predestinação. Predestinar significa decidir anteriormente. Precisamos compreender por esse termo que a decisão de predestinar foi de Deus, ou seja, foi Ele que nos predestinou, segundo está escrito no versículo 5. Por esse motivo, esse é mais um benefício concedido a nós por Deus. E essa predestinação realizada por Deus também teve um propósito específico, e o propósito foi de nos tornar filhos de adoção. O termo adoção, sendo compreendido historicamente de acordo com o entendimento do tempo em que foi escrita esta carta, tem um significado todo especial. Significava não somente fazer parte de uma nova família, mas essa adoção outorgava ao adotado todos os direitos e benefícios que os filhos legítimos possuíam. Ou seja, Deus nos concedeu o direito de filho semelhante ao direito conferido a Jesus Cristo. E todos esses benefícios que Deus nos concedeu foi motivado simples e unicamente por Deus mesmo. Foi porque Ele quis ser bondoso conosco. Foi porque Ele quis agir com benevolência com a gente. É isso que devemos entender pelas palavras segundo o beneplácito de sua vontade. Após o apóstolo Paulo mencionar esses três benefícios concedidos por Deus a nós, ele menciona que o propósito de Deus com todos esses benefícios a nós concedidos é que a sua graça deve ser engrandecida. Devemos entender o termo graça aqui no versículo 6, significando o favor concedido a nós sem merecermos. Esse termo só pode ser entendido com esse significado, pois ele completa a declaração anterior onde lemos que Deus nos concedeu todos os benefícios até aqui citados por causa da sua própria vontade, não sendo obrigado a nada. Ou seja, ele nos concedeu sem que nós merecêssemos. O interessante é que ele finaliza o versículo 6 declarando que Deus nos fez agradáveis a Ele mesmo através de Jesus Cristo, o amado. Podemos fechar esses 6 primeiros versículos de nossa meditação meditando as letras do refrão de um cântico atual que diz: não, nunca foi sobre nós, é tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus.
Agora que sabemos todos os benefícios espirituais que cercam a nossa salvação, vamos a partir do versículo 7 aprender com o apóstolo como podemos receber na vida atual e prática esses benefícios espirituais. O apóstolo nos ensina que através da graça que veio por Jesus e de seu sacrifício, nós fomos redimidos. Redenção tem um único significado: resgate. Mas no versículo 7, o apóstolo Paulo não menciona somente a realidade do resgate que recebemos através do sacrifício de Jesus. Ele também menciona que conjuntamente com o resgate recebemos a remissão das ofensas. O termo remissão tem o significado de absolver, isentar, retirar a ofensa considerando nunca ter existido. E para compreendermos esses dois termos juntos, precisamos entender essa linguagem a partir da figura de um cárcere. Imagine você condenado e preso por vários crimes praticados. É essa a visão que devemos ter quando lemos o versículo 7. Porém, há uma agravante nessa questão. O nosso crime e as nossas ofensas foram praticadas contra Deus. E por causa desse detalhe, nossa condenação tem punição eterna. Mas a boa notícia do versículo 7 é que Jesus Cristo, o amado, trouxe para nós, filhos de Deus, a redenção e remissão, que, como disse, deve ser entendida como resgate e isenção de culpa. Então nós que ofendemos a Deus e que estávamos por esse motivo condenados eternamente, recebemos através de Jesus o resgate da condenação, que é a redenção, e junto com esse resgate a declaração de justo ou inocente. É isso que o sacrifício de Jesus trouxe para nós na vida prática diante de Deus. Fomos libertos da condenação a que estávamos sujeitos e inocentados dos crimes ou pecados que praticávamos. O apóstolo Paulo mantém um tema falando sobre Jesus e aqui no versículo 8 ele nos ensina que Jesus tornou a graça de Deus abundante sobre nós, nos conduzindo sábia e prudentemente a uma atitude de louvor a Deus por essa graça. E ele continua no versículo 9 nos ensinando que Jesus abriu o nosso entendimento para compreendermos que Deus fez tudo isso por causa de sua própria vontade. E a vontade de Deus, segundo é revelada no versículo 10, tem como propósito unir todas as coisas que por causa do pecado se distanciaram de Deus debaixo do domínio de Jesus nos últimos dias. É esse o sentido do termo congregar em Cristo, ou seja, todas as coisas estarão debaixo da administração do Senhor Jesus. Nos versículos 11 e 12, o apóstolo Paulo reitera o ensino de que é esse mesmo Jesus que se sacrificou por nós, que também nos faz participantes da herança de Deus com o propósito de levarmos onde quer que estejamos pessoas a louvarem e glorificarem a Deus por sua bondade e graça. Depois de ter exaltado a Deus, que nos concedeu os 3 benefícios mencionados no início do capítulo, e ter nos ensinado que Jesus Cristo efetivou através do seu sacrifício, nos atualizando nesse plano glorioso e divino, o apóstolo Paulo, agora no versículo 13 e 14, nos ensina que todo esse plano desenvolvido por Deus, efetivado por Jesus, agora é mantido seguro em nossas vidas pela ação do Espírito Santo. É isso que devemos entender pelas palavras "foste selados com o Espírito Santo da promessa". Ou seja, estamos completamente seguros hoje e estaremos completamente seguros amanhã com relação à nossa redenção, pois estamos cercados por todos os lados pelas ricas bênçãos de Deus em segurança eterna. Nos versículos 15 a 23, o apóstolo aplica esse ensino afirmando o supremo poder que há em Jesus. Olha que interessante. Lembra que eu disse que você pode se autoanalisar e ver se sua vida está em Deus, observando se o seu coração se inclina para um constante progresso rumo à dedicação a Deus, servindo em amor ao seu próximo? Pois então, é justamente essa confirmação que o apóstolo Paulo menciona ser a prova de que estamos em Deus, segundo o versículo 15, onde ele escreve que a fé dos irmãos em Éfeso é real por causa do amor manifestado entre eles. E essa notícia conduziu o apóstolo a se render diante de Deus em agradecimento e em oração, orando para que eles recebessem da parte de Deus conhecimento em sabedoria espiritual, de tal forma que seus corações fossem iluminados para um saber consciente e confiante na esperança da herança adquirida pelo grande poder de Deus, que foi manifestado quando Jesus foi levantado dentre os mortos, e com esse mesmo poder foi elevado acima de todos os poderes existentes, de modo que Jesus, desde a ressurreição, é o dominador para sempre, tendo a igreja como a grande manifestação do seu poder sobre o pecado. Podemos finalizar esse capítulo com um claro entendimento que Jesus é o tema principal dessa epístola. Através dele, fomos favorecidos com todas as bênçãos espirituais. Nele, fomos eleitos e predestinados.
Por seu sangue fomos resgatados e inocentados. Por crer nele, fomos selados pelo Espírito Santo e nos tornamos parte de seu corpo, a igreja. Para memorizar, guarde essa sentença, Cristo e a Igreja. É sobre essa sentença que o apóstolo Paulo estará nos ensinando em toda essa carta. Agora vem comigo na exposição do capítulo 2 para compreender qual era a nossa situação quando Deus decidiu agir graciosamente em bondade sobre nós, os eleitos. O ensino do apóstolo Paulo nos primeiros versículos desse segundo capítulo é sobremaneira impressionante. Ele revela que nossa condição antes de ser efetivada a eleição na nossa vida prática era semelhante a qualquer um outro ser humano. Vivíamos em um estado de total desprezo por Deus e por sua palavra, ou seja, mortos para reagir ao chamado de Deus, e estávamos totalmente envolvidos com um modo de viver semelhante ao de Satanás, que ignora em desobediência total a vontade revelada de Deus. E essa desobediência era efetivada em nós através das atitudes que fazíamos com o propósito de agradar única e exclusivamente aos nossos desejos humanos. Mas no versículo 4 temos uma boa notícia. Ainda que não podíamos responder adequadamente ao chamado divino, porque estávamos mortos para reagir, Deus, que nos elegeu e predestinou para sermos filhos, como vimos no capítulo 1, agiu por nós através da sua misericórdia. E sua atitude em relação a nós foi a de nos vivificar, conforme o versículo 5. Devemos entender o termo vivificar em harmonia com a ressurreição de Cristo, pois assim como Jesus foi ressuscitado dos mortos, nós também, juntamente com ele, revivemos para receber o que nos estava destinado desde antes da fundação do mundo, conforme vimos no capítulo 1. E é na exaltação de Jesus que recebemos o favorecimento espiritual nas regiões celestiais. E novamente, no versículo 7, o apóstolo Paulo nos informa que todo esse benefício que recebemos de Deus foi com o propósito de manifestar as abundantes riquezas de sua graça revelada através de Jesus. E para tirar qualquer dúvida que possa haver em nossos corações sobre de quem foi a iniciativa em salvar pecadores como nós, o apóstolo Paulo reafirma nos versículos 8 e 9 que a nossa salvação foi unicamente pela graça de Deus que nos ressuscitou e nos deu a fé para crer, não levando em consideração nada que pudéssemos realizar em obras, pois a um morto não se pode esperar obra alguma. Porém, após termos sido vivificados, recebemos a habilidade para agir em conformidade com Cristo, em andarmos em santidade devido a essa fé recebida, conforme o versículo 10. A partir do versículo 11, o apóstolo Paulo nos ensina a sempre lembrarmos qual era a nossa realidade espiritual antes de Jesus ter vindo e ter nos resgatado do pecado. No versículo 11, ele fala sobre a nossa exclusão da antiga aliança, onde não participávamos da circuncisão. Éramos considerados estranhos, pois não oferecíamos sacrifícios a Deus, conforme o versículo 12. Mas a boa notícia chegou com a vinda de Jesus, que nos trouxe para perto de Deus através de seu sacrifício por nós, quando derramou seu sangue, conforme o versículo 13. No versículo 14, o apóstolo Paulo menciona que Jesus derrubou o muro da separação que existia no templo. Esse muro separava os judeus dos gentios e com a vinda de Jesus a separação foi destruída. No versículo 15, o apóstolo Paulo nos fala de algo extraordinário. Ele afirma que Jesus anulou, tornou ineficaz, desativou toda a força da lei contra nós que passamos a crer em seu sacrifício. Convém deixar claro que o apóstolo não está dizendo com isso que não existe mais a lei, mas precisamos entender que essa lei anulada se refere àquele poder condenatório diante de Deus, qual era o nosso caso antes de Jesus nos remir pelo seu sacrifício. Se alguém pensar que o apóstolo estava ensinando que o cristão deveria viver ou deve viver sem algum compromisso com a lei moral, essa pessoa precisa continuar a leitura do versículo 15, onde no final do versículo está escrito que Jesus, através do seu sacrifício, nos fez ser um novo homem. E esse novo homem, ele menciona mais à frente como deve ser o seu comportamento. O que devemos compreender aqui nesse texto é o privilégio no qual fomos inseridos através de Jesus, pois passamos a ser considerados parte da família de Deus, sem ser submetido aos rituais nos quais os judeus eram submetidos. Inclusive, no versículo 16, o apóstolo Paulo nos ensina que a cruz eliminou todas as outras formas de aliança com Deus. Agora, após Jesus ter vindo e realizado o sacrifício, somente por ele e através dele, qualquer um dos dois povos, tanto judeus quanto gentios,
poderão adquirir a paz com Deus. Para completar esse raciocínio, nos versículos 17 e 18, ele reitera a primazia de Jesus e de seu sacrifício para tornar real esse novo e único acesso a Deus. E menciona nos versículos 19 a 23 os benefícios que Jesus nos concedeu através da fé em seu sacrifício. No 19, éramos estrangeiros, mas agora somos parte da família de Deus. Lembra no capítulo 1, fomos adotados por filho. No 20, fomos edificados sobre o ensino dos apóstolos que perpetuaram o ensino de Jesus, que é o alicerce dessa edificação. No 21, somos um templo que está em constante progresso de santificação. E finaliza o capítulo no versículo 22, dizendo que passamos a ser, através de Jesus, uma habitação de Deus por seu Santo Espírito que habita em nós. Podemos concluir esse capítulo enxergando a mesma temática. Jesus Cristo é o responsável pelo resgate e isenção de culpa do seu povo, a Igreja. No início do capítulo 3, até o versículo 12, o apóstolo Paulo nos esclarece que por causa desse ensino de Jesus e sua igreja conquistada pelo sangue, ele estava preso enquanto escrevia a carta. No versículo 1, ele diz que esta era a causa de sua prisão. Nos versículos 2 e 3, ele diz que esse ensino da graça de Deus é uma dispensação e um mistério. Dispensação porque nós recebemos de Deus e agora devemos administrar, manter os olhos sempre atentos a essa graça, cuidando com zelo. Um mistério, porque ainda que tenha sempre existido, não havia sido desvendado por ninguém, até ser revelado pelo Espírito Santo a Paulo e aos apóstolos, como ele mesmo afirma no versículo 4 e 5. O que está envolto nesse mistério é a posição privilegiada na qual os gentios foram colocados através de Jesus Cristo, conforme o versículo 6. Mesmo que o apóstolo Paulo tenha sido escolhido por último dentre o colégio apostólico e se considerasse o mínimo deles, foi a ele que Jesus revelou essa graça libertadora, como ele mesmo declara nos versículos 7 e 8. Nos versículos 9 a 12, o apóstolo torna a falar sobre a responsabilidade diante desse ensino, pois Deus nos entregou essa graça a nós, sua igreja, com o propósito de manifestar não somente ao mundo as várias formas da sabedoria divina, mas também aos habitantes do mundo espiritual, pois Jesus agora passou a ser o único que pacificou diante de Deus um mundo completamente alheio a ele. Por esse motivo, devemos, sem receio, se achegar diante de Deus na confiança e em fé no nosso Salvador, Jesus Cristo. O apóstolo nos conduz a uma observação interessante no versículo 13. Ele diz que suas prisões não deveriam trazer desânimo sobre nós, pois eram necessárias para o crescimento da igreja. E, de fato, foi nas prisões que o apóstolo Paulo nos fez aprender mais sobre Deus e sua infinita graça por meio das cartas que ele escreveu. A oração que o apóstolo realiza a partir do versículo 14 está cheia de desejos, de interesses espirituais. A oração é iniciada com a descrição da postura humilhante do apóstolo diante de Deus, se pondo de joelhos. O primeiro pedido que o apóstolo Paulo faz em oração é que fôssemos fortalecidos espiritualmente pelo Espírito Santo e que esse fortalecimento venha nos habilitar, pela fé, a sermos uma constante habitação de Jesus, manifestando com isso o amor que não tem limites, se assemelhando ao amor do próprio Cristo. Finaliza a oração exaltando a grandeza de Deus por nos conceder muito mais do que poderíamos pedir, pois além de nos salvar, nos torna hábil ao seu serviço através do poder que opera em nós. Por esse motivo, toda a nossa expressão de louvor e gratidão deve ser entregues a Deus através de Jesus. Posso acertadamente concluir esse dia de meditação desejando que todos nós possamos nos atentar para a realidade de que tudo que possuímos e temos em nossa vida espiritual e física concernente à vida cristã veio de Deus e foi operado em nós através de Cristo, nosso Senhor. Que não haja em nós nenhum tipo de presunção espiritual para usurpar dos nossos pensamentos e coração o lugar que só pertence a Deus. A minha, a sua, a nossa salvação veio do início ao fim de Deus. Que você em todo o seu pensar possa atribuir a Ele a glória por quem você é hoje e poderá ser amanhã, cada vez mais santo, ou seja, mais separado para Deus e sua obra. Deus em Cristo te abençoe e até amanhã, querendo Deus.